iniciaremos mais uma aula de matemática do 6º ano. Para essa aula, nós veremos o assunto potenciação com números naturais. Então, observemos essa ilustração que o livro fornece. Nessa ilustração, está mostrando uma árvore genealógica, onde aqui tem os pais, e a partir daqui os avós, os bisavós, os tetravós, tá? E assim sucessivamente. Então, vamos ver o que acontece. Analise o que acontece com a quantidade de ancestrais usando como base a pessoa mais jovem. Então, primeiro eu, depois os pais, são 2 pessoas, os avós são 4, os bisavós são 8, os trisavós são 16, os tataravós são 32 pessoas. Portanto, uma pessoa tem 32 tataravós. Note que, para calcular o número de tataravós, efetuamos uma multiplicação de fatores iguais. Para representar uma multiplicação em que todos os fatores são iguais, podemos usar a potenciação. Então, por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 multiplicado 6 vezes, a gente representa com 2 como base, e esse número pequeno, 6, indica a quantidade de vezes que a base se repete. Isso aqui chama-se potência de base 2 e expoente 6. Podemos representar o número de trisavós ou de tataravós na situação da situação anterior na forma de potência. Por exemplo, 16 são os trisavós. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado à 4ª potência. Tataravós, que é 32. Então, 2 elevado à 5ª potência. Então, quando a gente trabalha com potência, a gente tem que saber como a gente se refere a esses números, tanto o número grande como o número pequeno. De modo geral, na potenciação, a base é o fator que se repete na multiplicação. E o expoente indica quantas vezes o fator se repete. Isso não vale na potência com expoente 0 ou 1. Então, só para ficar registrado, 2 chama-se base, 3 é o expoente, que indica quantas vezes se repete a base. Então, aqui, 2 elevado à 3ª potência, ou 2 elevado ao cubo. Sempre que a potência for 3, a gente pode chamar de cubo. Então, 2 repetidos 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Isso é chamado de potência. O resultado. Mais um exemplo. 5 elevado à 2ª potência, ou 5 elevado ao quadrado. 5 vezes 5. A base 5 repetidas 2 vezes. 5 vezes 5, 25. Então, isso aqui é o resultado da potência. Resultado da potência. Então, vamos agora aos exemplos. Bastante importante saber isso. Quando o expoente é 1, a potência é igual à própria base. Por exemplo, 2 elevado a 1, resultado 2, que é a própria base. 15 elevado à 1ª potência é 15, que era a própria base. 36 elevado à 1ª potência é 36, que é o resultado da própria base. Quando o expoente é 0 e a base da potência é diferente de 0, a potência é igual a 1. Por exemplo, 2 elevado a 0 vale 1. 150 elevado a 0 vale 1. 3.021 elevado a 0 vale 1. Qualquer número elevado a 0 vale 1. Agora, vamos estudar quadrado de um número ou potência de expoente 2. As potências de expoente 2 podem ser representadas geometricamente, usando figuras, usando quadrados. Então, por exemplo, um quadradinho de lado 1 é 1 vezes 1. 1 ao quadrado é 1. Um quadrado com lado 2. 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Um quadrado de lado 3. 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. E 3 ao quadrado é 9. Então, a gente observa aqui somente pela figura que a gente pode calcular ou contar os quadradinhos. Por causa da sua representação geométrica, as potências de expoente 2 têm nomes especiais. Veja como lemos as potências. 1
elevado à segunda potência é 1 ao quadrado, ou quadrado de 1. 2 ao quadrado, ou quadrado de 2. 3 ao quadrado, ou quadrado de 3. Agora vamos ver cubo. Cubo, ó, já mostra a imagem do cubinho. As potências de expoente 3 também podem ser representadas geometricamente. Por exemplo, aqui, um cubinho de lado 1. 1 vezes 1 vezes 1. É a mesma coisa que 1 elevado à terceira potência, ou 1 ao cubo, que dá 1. 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 repetidos 3 vezes. 2 elevado à terceira potência, que é 8. 3 vezes 3 vezes 3 é 3 elevado à terceira potência, que é 27. Da mesma forma como as potências de expoente 2, essas também têm nome especial. Lemos da seguinte forma: 1 elevado ao cubo ou cubo de 1. 2 elevado ao cubo ou cubo de 2. 3 elevado ao cubo ou cubo de 3. Mas as potências não têm apenas expoente 1, 2, 3 ou 0. Tem outros expoentes. Então, quando o expoente de uma potência é diferente de 2 ou 3, não é possível representá-la geometricamente. Por esse motivo, não há um nome especial. Vamos ver, por exemplo, 7. 7 elevado à quarta potência, é assim que a gente lê. 10 elevado à 20ª potência. 51 elevado à 17ª potência. Então, vamos praticar agora com o exercício. Vocês vão pegar o livro e começar a atividade junto comigo. E a gente vai escrever na forma de potência, 4 vezes 4. Então, é 4 elevado ao quadrado, ou quadrado de 4. Aqui a gente tem 23 repetidos 4 vezes. 23 elevado à quarta potência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 elevado à sétima potência. 1, 2, 3, 4, 5. 11 elevado à quinta potência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui 7 elevado à 10ª potência. Agora vamos calcular a segunda questão. A segunda questão a gente vai fazer na folha. Então, vamos resolver essa potência. 5 elevado à quarta potência é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 5 repetido 4 vezes. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. 1 repetido 12 vezes. Multiplicando. Eu não posso fazer 12 vezes 1, nem 1 vezes 12. Eu tenho que fazer 1 repetido 12 vezes e multiplicar. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 1 é 1. Se a gente for fazer essa multiplicação até o final, dá 1. Lembra? 2 à sexta, 2 repetido 6 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 11 repetido 3 vezes. 11 vezes 11 vezes 11. 11 vezes 11, 121. 121 vezes 11, 1.331. 3 elevado à quinta potência. 3 repetido 5 vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. E qualquer número elevado a zero vale 1. Nós vimos isso. Vamos à terceira questão. Represente a potência correspondente e calcule seu valor. 25 elevado à primeira potência. Então, vai ser 25 elevado a 1, que é o próprio 25. 3 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 vale 1. 7 elevado ao quadrado, que é 7 vezes 7, que é 49. Cubo de 5, 5 ao cubo, 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 2 elevado à sexta potência. 2 repetido 6 vezes. 2 elevado à sexta potência, nós calculamos 64.
aqui, nós já tínhamos calculado, dá 64. Quadrado de 9. 9 ao quadrado, que é 9 vezes 9, que é 81. 3 elevado à quinta potência, 3 elevado à quinta potência, nós também já calculamos aqui. 3 elevado à quinta potência, 243. Cubo de 100, 100 vezes 100 vezes 100. Colocando zero demais. 100 vezes 100 vezes 100. Aqui é um vezes e aqui é o igual. 100 vezes 100 vezes 100. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acrescido de 6 zeros. 5, 6. Que será 1 milhão. E o próximo, 5 elevado à quarta potência. 5 elevado à quarta potência. Nós já resolvemos aqui também, que dá 625. Vamos à questão 4. Escreva a potência correspondente a cada figura. Então, se for uma figura de 2 dimensões, ó, um quadrado, a potência é quadrado. Se for em forma de cubo, é elevado ao cubo. Então, aqui a gente tem lado 5. 5 vezes 5, 5 ao quadrado. Aqui o lado é 6. 6 vezes 6, 6 ao quadrado. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 ao cubo e aqui 6 ao cubo. A quinta questão é para comparar e completar com os sinais igual, menor que ou maior que. Então, 4 ao quadrado dá 16 e 2 à quarta também 16. Então, esses dois valores são iguais. 3 à quinta dá 5 ao cubo, dá 125. E 3 à quinta dá 243. Então, esse é maior. 3 ao quadrado é 9 e 2 ao cubo é 8. Então, 9 é maior que 8. 2 à sexta é 64 e 6 ao quadrado é 36. Então, 2 à sexta é maior. 1 elevado a 23 dá 1 e 1 elevado à centésima potência também dá 1. Então, são iguais. E o último, 72 elevado a 0 dá 1 e 1 elevado à 15ª potência também é 1. Então, isso aqui são iguais. Na sexta questão, pede para escrever os números na forma de potência, com base e expoentes diferentes de 1. Então, 64, a gente já fez aqui alguns cálculos com 64. 64 corresponde a 2 elevado à sexta potência. Ou pode ser 8 elevado ao quadrado, 8 vezes 8. 81 pode ser 9 ao quadrado. 121 pode ser 11 vezes 11, 11 ao quadrado. 125 pode ser 5 vezes 5 vezes 5, 5 ao cubo. 1000 pode ser 10 ao cubo. E 729 pode ser 9 ao cubo. Tem outras maneiras para calcular. Por exemplo, aqui pode ser 27 ao quadrado ou 3 à sexta potência, tá? Então, tem outras maneiras de representar, mas essas estão corretas. Qual é o dobro de 100 ao quadrado? 100 ao quadrado é 10.000. Então, o dobro de 10.000, 20.000. Qual o sucessor de 10 ao quadrado? O sucessor de 10.000, 10.001. Qual é o antecessor de 10.000? 9.999. Então, vamos à questão 8. Resolva o problema usando potenciação. Juliana precisa organizar todas as pastas de seu escritório. Sabendo que no escritório há um armário com 4 divisórias, que em cada divisória há 4 gavetas e que cada gaveta há 4 pastas. Quantas pastas ela vai organizar? Então, vai ser 4 divisórias vezes 4 gavetas vezes 4 armário. Então, é 4 ao cubo, que é igual a 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. No total, são 64 pastas. Questão 9. Questão 9 diz: observe o tabuleiro de xadrez e responda as questões usando potência de base 2.
Qual a quantidade de casas do tabuleiro? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui também 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, como a gente pode representar isso com uma potência de base 2? Então, a gente pode representar 64. Se fosse com base 8, ficaria 8 ao quadrado, mas como é com base 2, é 2 repetido 6 vezes, que dá 64. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Qual é a quantidade de casas brancas do tabuleiro? Então, brancas eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho o total 4, 8 vezes. Então, aqui eu tenho 32. Como eu posso representar 32? 2 à quinta potência. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então, esse aqui, letra A, e esse, letra B. A 10ª questão diz: identifique a regularidade da sequência numérica e descubra os 3 próximos números. Então, aqui tem 4, 6, 6, 5, 6. 7, 7, 7, 6. 1, 2, 9, 6. Então, qual será o próximo número? Para a gente descobrir a regularidade, a gente está vendo que o número está diminuindo, mas de quanto em quanto? Quantas vezes? Vamos dividir, ó. Dividindo 1.296 por 216, fazendo essa divisão, o resultado é 6. Dividindo 7.776 por 1.296, também dividindo o resultado dá 6. E desse para esse também dividindo o resultado dá 6. Então, vai dividindo por 6. 216 dividido por 6 dá 36. 36 dividido por 6 dá 6 e 6 dividido por 6 dá 1. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Os 7 números da sequência relacionados, associados à potência. Então, aqui vai ser 6 elevado a 0, 6 elevado a 1, 6 elevado ao quadrado, 6 elevado ao cubo, 6 elevado à quarta potência, 6 elevado à quinta potência e 6 elevado à sexta potência. Questão 11. Uma mensagem de Natal foi espalhada por e-mail e Luana enviou para Aline, Mateus e Pedro, que enviaram cada um para mais 3 pessoas. E cada uma dessas pessoas enviou para outras 3 pessoas. Por sua vez, enviaram a outras 3 pessoas. Quantas mensagens foram enviadas ao todo pelo último grupo que enviou e-mail? Escreva a resposta na forma de potência. Então, verificando a quantidade de 3, então aqui nós temos os 3 primeiros, mais 3, mais 3, mais 3. Então, aqui é 3 elevado à quarta potência. 3 elevado à quarta potência, se for calcular, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 que corresponde a 3 elevado à quarta potência. E com isso finalizamos a atividade da página 214.